Boas-vindas. Você é anfitrião. As crianças, os juniores já estão liberados, já podem subir com as professoras. Você que está nos acompanhando pela internet, eu espero que muito em breve você venha estar com a gente aqui para sentir esse ambiente acolhedor, aconchegante, caloroso, que é estarmos aqui congregando, aqui como irmãos e como igreja. Você pode sentar, que bom ver os irmãos, muita gente que tinha esticado as férias, né? Resolveu vir hoje. Acabaram as férias, né? Tá bom de férias, né? De viajar, tá bom já, né? Gente, hoje culto de ceia, mas também o culto do primeiro domingo, o culto que a gente também começa a nossa semana de jejum e oração. Se você não estava sabendo, a gente tem o hábito, nesse ano, de apresentar ao Senhor os primeiros 7 dias de cada mês em consagração. E dia 1º coincidiu com o domingo de ceia, então a gente está assim muito alegre porque a gente pode viver isso nesse primeiro domingo do mês. E a gente entrega ao Senhor o primeiro dia de consagração como primícia. Então a gente não pede nada, a gente simplesmente adora, agradece, louva. Então hoje é o nosso primeiro dia de consagração com esse propósito. E os próximos dias você pode apresentar ao Senhor alguma área específica da sua vida que você entende que você precisa buscar em Deus uma direção ou uma solução. Então você pode aproveitar os outros 6 dias para você buscar. De repente você quer mais de Deus, você pode buscar, você quer ser revestido de autoridade, você quer que o Senhor possa mover algo em seu favor, você pode apresentar para Ele. Amém? Mas hoje também a gente inicia uma nova série, é a nossa série Mordomia. E o mês de setembro todinho a gente vai estar trabalhando essa série, a série Mordomia. E a primeira ministração de hoje, a que a gente vai abordar dessa série, é a ética cristã. E eu confesso para vocês que enquanto eu estava preparando a mensagem, aconteceu uma coisa inusitada. Ontem à noite, na verdade, desde sexta-feira, o Senhor vem falando algo ao meu coração e eu comecei então a orar a respeito disso. E quando foi ontem à noite, eu sentado, depois que a gente terminou aqui o encontro de mulheres, que foi uma bênção também, a gente arrumou tudo, a gente foi para casa, e eu sentado na mesa, comecei a apresentar em oração o que o Senhor estava falando comigo desde sexta-feira. E aí começaram a vir alguns textos bíblicos ao meu coração, e é como se o passo que a gente fosse dar hoje, no início dessa série de ética cristã, é como se o Senhor estivesse dizendo a si mesmo: nós vamos dar este passo, mas eu preciso que você primeiro dê 2 passos para trás, antes da gente dar esse passo. Aí eu falei: beleza, Deus, como é que a gente vai dar esses 2 passos? E aí Ele trouxe ao meu coração algumas referências bíblicas, e agora pela manhã eu estava aqui escrevendo o que o Senhor trouxe com relação a essas referências bíblicas. Então eu peço que Deus tenha misericórdia da minha vida, e eu peço que Ele possa ter total liberdade sobre o que for acontecer hoje aqui, sobre aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. E, gente, mais do que nunca eu tenho entendido que à medida que a gente é iluminado pelas Escrituras, a nossa vida ela é transformada. Então, que nessa manhã o Espírito Santo possa trazer essa condição, essa capacidade para que a nossa mente seja iluminada por Ele, para que a luz da palavra a gente possa ser transformado, a gente possa experimentar coisas mais profundas. Amém? Você crê nisso? Então, bote a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nessa manhã nós estamos sujeitos totalmente à Tua direção e ao Teu Espírito e pedimos que o Senhor tome total liberdade. Que a Tua palavra seja ministrada, mas acima de tudo que o Teu Espírito Santo possa trazer qualquer convencimento, esclarecimento, que não sejam
argumentos humanos ou palavras humanas, mas seja o poder do Senhor movido e revelado por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a gente fala de ética, a gente está falando, na verdade, de um sistema de crenças que norteiam a organização e a vida das pessoas numa sociedade. Ela, na verdade, define os parâmetros com que as pessoas vão se organizar e elas vão conviver. E quando a gente percebe a questão da ética, a gente, na verdade, tem dificuldade de conceituar ou de entender o que significa, mas se a gente for bem simplista, bem prático, a gente vai perceber que o comportamento das pessoas refletem o sistema de crenças que elas possuem. Então, se você está num lugar onde é normal a pessoa encontrar uma coisa no chão e ficar para si porque ela acha que não tem dono, aquilo está refletindo o comportamento de um sistema de crenças daquele pessoal que acha normal. Inclusive, tem ditado popular da nossa região que fala a respeito disso, né? Achado não é roubado. Quem perdeu... Vocês são crentes, né? Porque tem uns outros aí que diz que não foi relaxado não, né? Mas o que isso quer dizer? Que existe um sistema de crenças vigente, existe um sistema de crenças predominando, normatizando tudo o que acontece ali. E isso ele pode ser refletido tanto no âmbito local, no âmbito pessoal, quanto no âmbito coletivo. Ou seja, quando você cresce na família com seus pais, você tem ali na rotina da sua casa um tipo de criação. Ali você tem um sistema de crenças e valores sendo estabelecidos. Ali você tem normas que estão ditando a maneira como a coisa funciona ali. Mas um dia você se engraça com outra pessoa, e aí você resolve juntar os trapos e você constitui uma família, e aí acontece um outro movimento. Dois sistemas de crenças, de duas realidades diferentes, passam agora a construir uma nova realidade. E aí você tem uma nova família que vem recebendo influência de duas outras famílias de origem. Então você tem ali constituído um novo sistema de crenças. Então a gente vai encontrar um modelo ético e um sistema de crenças coletivo, geral a todos, comum a todos, como um padrão social, mas a gente vai ter também aqueles que são estabelecidos dentro do nosso ambiente, do nosso local, ali da nossa convivência. Por exemplo, o lavar as mãos antes de comer, o tomar banho antes de dormir, o bom dia, boa tarde, boa noite, o com licença, obrigado. Mesmo você entendendo que isso é socialmente aceito, tem famílias que isso não é comum de ser vivenciado e praticado. Fica meio que subtendido, aí não pratica. Eu sou educador, né? E uma das coisas que a gente não aprende na universidade é que o ambiente de escola é esse ambiente onde esses princípios são reforçados constantemente. Então, você sai da universidade sabendo tudo sobre Piaget, tudo sobre Vygotsky, tudo sobre Paulo Freire, um monte de coisa, um monte de gente. Mas você não sai da universidade entendendo que quando você abre o portão, você dá bom dia para o porteiro, você dá bom dia para os colegas, você sai cumprimentando todo mundo, você vai estabelecendo boas relações e boas convivências. Você percebe que isso ele vem de uma educação, ele vem de uma orientação prévia, isso vem da sua casa. Então, dependendo do sistema de crenças e vigentes, nós vamos ter um perfil de vida, um estilo de vida e um tipo de organização social, um tipo de maneira de se organizar e de se conviver. Quando você compara o nosso estilo de vida com o estilo de vida de outras nações, por exemplo, existem comportamentos que para nós seriam reprováveis, mas que para algumas organizações sociais, para algumas pessoas, é natural, como, por exemplo, o arrotar após uma refeição. Para nós aqui é etiqueta, ética, né? Em algumas culturas é necessário você expressar que está satisfeito. Que bom que a gente podia expressar isso aqui, né? Estamos satisfeitos, né? E o que isso quer dizer? Que existe, então, um sistema de crenças vigente. Isso é tão impactante, gente, que se nós não tivermos a noção a respeito disso, nós corremos o risco de estar vivendo uma realidade, tendo essa realidade como uma realidade verdadeira, mas, na verdade, ela ser distorcida. Quando o Senhor me trouxe essa frase, esse despertamento, vocês não vão acreditar o que a minha mente lembrou. A minha mente lembrou do filme Matrix.
Quem já assistiu o filme Matrix? Das antigas, né? Lançaram esses novos agora, que tem muito efeito, muita coisa, mas o interessante é o primeiro filme Matrix. Lá, o primeiro filme Matrix, ele conta uma situação muito interessante. Ele começa apresentando para as pessoas que existe uma realidade que elas estão vivendo e que elas acreditam que aquela realidade é verdadeira, que ela é fiel, que é aquilo mesmo. Mas, na verdade, o que elas estão vivendo é uma grande mentira. E aquela mentira que eles estão vivendo se dá pelo fato de ter uma força maior que está controlando aquilo, no caso as máquinas lá. Houve toda uma mudança na estrutura, como se de fato houvesse a existência humana. Em algum momento a humanidade não soube se organizar como deveria, as máquinas tomaram o poder e agora a realidade vivida pelos homens é a realidade que as máquinas permitem que eles acreditem viver. E aí eles acreditam naquela realidade e aquilo faz com que eles produzam a energia do corpo que sustenta e faz as máquinas funcionarem. Olha que coisa interessante. Para eles que nascem ali dentro da Matrix, aquilo é a realidade. Aquilo é a verdade. Aquilo é o que está acontecendo de fato. É meio que aquela mitologia do Platão, lembra o mito da caverna? Quem já ouviu falar do mito da caverna? O mito da caverna, as pessoas se entendem existentes olhando para uma parede e escutando um som que vem por trás delas, porque eles estão dentro de uma caverna e eles escutam um barulho que está saindo da entrada da caverna. Mas eles já se viram ali organizados e acorrentados de frente para uma parede. Então a realidade para eles, de quando eles têm a existência, é aquela, de costas para uma luz que vem de trás, com os olhos olhando para uma parede que reflete sombra das pessoas que passam por fora. E aí as pessoas ficam naquele conflito, eu me solto daqui para ver o que está acontecendo, ou eu continuo aqui? Onde eu quero chegar com isso, gente? Às vezes, o que a gente está vivenciando é como se fosse essa realidade que foi apresentada a cada um de nós. Como se fosse essa Matrix, ou como se fosse essa caverna. Nossa, pastor, o que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com a Bíblia? O senhor está delirando? O senhor está meio doido? O que está acontecendo? Deixa eu falar para você o que está acontecendo. Dessas duas realidades, a existência para essas pessoas se dá a partir do momento que elas têm consciência de existir. Só que quando a gente pensa a respeito do reino de Deus e do Evangelho, a gente entende que as coisas não começam a partir da gente. Não começam a partir da nossa consciência e da nossa existência. Elas acontecem, elas existem a partir de um Deus Criador. E isso muda de figura. É como se a gente saísse da dimensão de olhar apenas a nossa vida e começasse a enxergar as coisas numa perspectiva maior, a partir da perspectiva de Deus. E quando a gente não percebe isso, a gente começa a cometer um outro erro muito comum, que é negar a existência de Deus, que é o que o mundo faz. O mundo, ele diz que a religião e Deus não existem, então eles tentam negar a existência de Deus e o homem assume o papel da existência, começando a partir dele próprio. Ele como construtor, ele como executor, ele como pensador, ele como idealizador. E aí você pode dizer, não, pastor, mas nós aceitamos Jesus, nós estamos na igreja, nós acreditamos em Deus. Na minha família de origem eu fui ensinado que existe Deus. A gente comemora a Páscoa, comemora Natal, a gente se senta ao redor da mesa, a gente agradece pelo alimento, a gente até lê a Bíblia, pastor, o senhor não sabe. Toda semana a gente, inclusive, vai para a igreja, pastor. Só que aí é o outro erro muito comum que as pessoas costumam fazer, que é não mudar a posição de tê-las como centro e tentar fazer com que Deus se encaixe na sua realidade. Então, o ponto de partida não é Deus, o ponto de partida continua sendo a própria pessoa. Porque aí ela diz assim mesmo, Deus, eu estou precisando disso. Deus, eu preciso resolver aquilo. Deus, a minha vida é assim. Deus, olha só isso aqui, Deus. Ou seja, ele continua sendo o centro
e ele tenta fazer com que Deus se encaixe na sua realidade. De uma forma bem simples seria isso. Mas se a gente for mais profundo e se a gente for mais realista, existem até aqueles que dizem que a própria Escritura precisa ser editada, reescrita e avaliada. Em vez de ser transformado pela palavra, ele quer transformar a palavra segundo o seu padrão e o seu modelo. E por que que isso se dá dessa forma? Bem, 1 João 5,19. 1 João 5,19 diz: nós estamos cientes de que somos de Deus, mas que o mundo jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Significa dizer que quando nós despertamos para a nossa consciência de existência, nós estamos despertando numa realidade de mundo, onde o inimigo das nossas almas, onde Satanás, onde ele já apresenta uma realidade que está sendo inculcada todos os dias na mente das pessoas. E só tem um problema sobre esta realidade que está sendo inculcada sobre mim e sobre você. Abre comigo João 8:42. Qual é o problema dessa realidade que está sendo inculcada sobre mim e sobre você desde quando a gente nasce? João 8:42 diz assim: replicou-lhes Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quanto ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e o pai da mentira. Então, se ele está dominando o mundo, o sistema de crenças desse mundo é dominado pelo diabo, e ele é o pai da mentira, significa dizer que eu e você, desde o nosso nascimento, desde a nossa consciência, nós estamos sendo influenciados ou estamos sendo bombardeados por uma maneira de pensar que é do maligno, uma maneira de pensar do pai da mentira. E se ele é o pai, ele carrega a semente da mentira. E como pai, ele precisa de uma mãe para que essa semente possa germinar. E eu pergunto para você, qual é a mãe, qual é o local onde essa semente da mentira pode germinar e dar frutos? A mente humana, os pensamentos. Se existe uma semente e existe um pai que tem a informação genética dessa semente e ela precisa germinar, ela precisa ser lançada, ela precisa de um terreno para ela fecundar. Que terreno é esse? A mente das pessoas. A mente humana. Só que, abre comigo em Apocalipse 12:9. Esse pai da mentira, ele é pai da mentira porque não é de hoje que ele age assim. E não é de hoje que ele usa a mesma estratégia. Em Apocalipse 12:9, vai dizer o seguinte: assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A serpente, Satanás, Diabo, pai da mentira, tribo fu, bicho ruim, esse aí é o que desde o início tem a capacidade e o poder de enganar o mundo inteiro.
É ele que domina o sistema de crenças de quem jaz no maligno. E ele insiste em apresentar uma falsa realidade para as pessoas, assim como ele fez no início de todas as coisas. E sabe o que as Escrituras nos ensinam? As Escrituras nos ensinam a estar atentos a esse movimento. As Escrituras nos ensinam a não cair no enrodo desse mentiroso. As Escrituras nos alertam de que a gente não pode baixar a guarda e não pode tratar com naturalidade esse sistema de crenças que jaz no mundo, que jaz no maligno, que está pautado em mentira. Abre comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios 10. A partir do verso 3. 2 Coríntios 10, 3. Olha o que o apóstolo Paulo alerta a igreja. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Como é que o padrão do mundo luta? Se você estiver falando de uma guerra normal, você está falando de armas. Está falando que quem tem o poder nuclear tem mais poder bélico, quem tem mais influência, mais construções, mais edificações. Se você estiver falando de forma natural, é isso. Se você estiver falando de sistema de crenças, existe um padrão no mundo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se a gente vai falando de sistema de crenças, a gente está falando de um outro tipo de luta. O mundo é dos espertos. Se a gente estiver falando de padrão do mundo como sistema de crenças, a realidade é outra. A realidade é outra. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que embora a gente esteja em carne e osso aqui nesta terra, vivendo aqui nessa terra, nós, porque ele está se falando aqui da igreja, está falando para os cristãos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Por que será que nós não lutamos segundo os padrões desse mundo? Pelo que eu já falei até aqui. Porque o mundo jaz no maligno, porque ele é pai da mentira, porque ele engana o mundo inteiro. Então significa dizer que existe um sistema de crenças que eu e você não podemos deixar ser influenciados. E ele continua: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aqui o apóstolo Paulo usa mais uma vez a estrutura de compreensão das pessoas. O que são fortalezas? A nossa cidade aqui, Belém, ela é característica porque o início da sua história também contou com uma fortaleza. A gente não chama Fortaleza, a gente não tem as praias de Fortaleza, mas a gente tem uma fortaleza. O Forte do Presépio, ali no começo de Belém, na primeira rua de Belém, na entrada de Belém, no comércio de Belém, ali é um forte, ali é uma fortaleza. E ela foi construída por conta da posição estratégica para proteger a cidade contra a chegada de navios que tentariam entrar em território, logo no início da ocupação do território. E ali foi construído um forte, e esse forte, além de ser erguido com muralha, ele também possui canhões posicionados para atacar quem tenta se aproximar. E essa estrutura é uma estrutura humana, para proteger a região. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, mas nós não lutamos com as armas humanas, nós não lutamos segundo o padrão desse mundo, mas nós lutamos com armas que são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, ou seja, muralhas que impedem. Que impedem o quê? Que protegem o quê? Com qual objetivo essas fortalezas foram erguidas? Ele continua no verso 5, ele diz: destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Tem alguma coisa que nós precisamos combater. E essa luta e esse combate não é naturalmente.
é um combate, é uma luta que vai acontecer sobre as nossas mentes, os nossos pensamentos. Porque vai ter uma estrutura erguida como uma fortaleza, que vai proteger aquilo que nós entendemos sobre realidade, mas que nos distancia do real conhecimento de Deus. E essa estrutura, pautada e edificada com arrogância, prepotência, altivez, precisa ser destruída. E ela não é destruída com bazuca, com arma nuclear, com canhão. Ela é destruída com armas espirituais. E essas armas espirituais são poderosas em Deus, porque envolve exatamente a ação e o poder do Espírito Santo, que gera o convencimento no coração do homem sobre o pecado, a justiça e o juízo. Está dando para entender? Talvez você nunca tenha parado para pensar que cuidar do seu pensamento e daquilo que você acredita seja tão espiritual assim. Mas olha, se aquilo que você acredita como um sistema de crenças não revela o caráter de Deus, muito provavelmente você está acreditando numa mentira. Você está acreditando numa falsidade. Vou repetir. Se aquilo que você acredita, se ele não refletir o caráter de Deus, corre o risco de você estar acreditando e defendendo uma mentira. Isso é tão sério que a gente vai fazer um exercício agora. Não é físico não, é espiritual, é mental, assim, né? Na nossa mente mesmo. A gente tem falado a respeito do reino de Deus, do padrão do reino de Deus. E a gente tem falado que o reino de Deus, ele revela o caráter do próprio Deus. Então a gente precisa treinar a nossa mente, os nossos olhos a enxergarem isso. Porque senão a gente não vai conseguir ver Deus nas coisas. E a gente não vai conseguir entender o que ofende Deus e o que não ofende Deus. A gente não vai conseguir entender se aquilo que a gente está fazendo, por mais que tenha boa vontade, se aquilo agrada ou não o coração de Deus. Vamos lembrar de Davi? Davi disse assim, olha, eu vou restaurar a adoração e a presença de Deus, eu vou reconstruir o tabernáculo e a presença de Deus vai se manifestar naquele lugar, a arca vai voltar para o lugar que deveria estar. Só que Deus havia dito como é que a arca deveria ser carregada. Deveria ser carregada pelos sacerdotes. Davi estava com muita boa vontade. Ele dançava, sacrificava e dava um passo. Dançava em adoração, sacrificava e dava um passo. A mulher dele estava criticando ele. Lá de cima, Mical, estava criticando ele lá. Ó. Parece doido, um rei fazendo isso na frente das pessoas. Que vexame. Mas o que foi pior nessa história para Davi, não foi ele ter sacrificado, ter dançado, ter feito o tabernáculo, e ter reconstruído, levado, não foi. Foi o fato dele não ter percebido que a presença de Deus, representada na arca, deveria ser carregada pelos sacerdotes. Ele colocou a arca em cima de um carro de boi. E aí o carro foi indo, andando. Uma hora ele passa numa pedra lá, a arca vai cair, segura a arca. E aí quem não deveria pôr a mão na arca, põe a mão na arca. E o que aconteceu? Ficou ali mesmo. Por quê? Mas não era uma boa intenção. Não estava com uma boa motivação, não era algo bom. Fazer a casa de Deus, levar a presença dele, não era bom. Adorar, não era bom, não estava sendo bom aquilo. Mas não foi como Deus disse que tinha que acontecer, como tinha que fazer. Está dando para entender? Não é de boa vontade, é de obediência. É de obediência. O que foi que o profeta falou, também falando da história de Davi, só porque eu demorei muito a chegar, você resolveu tomar a frente. Olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Está dando para entender, gente? Então a gente precisa fazer um exercício aqui. Um exercício em que a gente começa a perceber Deus revelando o seu propósito. E na medida que a gente entende Deus revelando o seu propósito, a gente se posiciona
como quem está representando este sacerdócio, representando essa autoridade, representando esse reino sobre tudo aquilo que a gente faz. Na semana passada, nós aprendemos aqui que o sentido da palavra cultura do latim é igual, é a mesma raiz de palavra para cultuar. É a mesma raiz da palavra cultivar. Ou seja, se você estiver falando de cultura, de culto e de cultivar, você está falando da mesma coisa, porque é a mesma raiz da palavra. Mas como foi que eu e você aprendemos que era cultura? A gente aprendeu que cultura é o que as pessoas produzem aí de arte, entretenimento, costumes, gostos, não foi isso? Eu aprendi assim. E o que a gente aprendeu que era cultuar? A gente aprendeu que cultuar é quando a gente vem para a igreja e a gente canta, e a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente se arrepende e a gente volta para a nossa vida. E a gente pode cultuar Deus em casa, a gente bota uma música ou faz o nosso devocional e esse é o nosso culto para Deus. Não foi assim que a gente aprendeu? Foi assim que a gente aprendeu. Pois é. É assim que o padrão do mundo tenta distorcer a realidade para nós. Porque se cultura e culto vem da mesma raiz de palavra, significa dizer que tudo aquilo que eu faço é culto para Deus. E não as expressões artísticas como cultura e aquilo que eu faço dentro da igreja como culto. Isso é uma mudança de mentalidade. Aí faz sentido, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Ah, agora faz sentido. Faz sentido porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Algumas coisas, todas as coisas. Começa a fazer sentido. Significa dizer que Deus se importa então com tudo que eu faço, e Ele olha para tudo que eu faço como se Ele estivesse esperando de mim o quê? Culto, adoração. Mas Ele olha para mim e diz assim mesmo, mas aquele coração ali está tão distante de mim. Ah, mas aquela atitude ali não é de alguém que entregou a vida para mim. Ah, mas aquelas escolhas, aquele pensamento ali, dá um pensamento muito mundano. Ah, o que está acontecendo? Está dando para entender? A gente não para fazer esse tipo de exercício. A gente não se examina. E hoje a gente vai estar num culto de ceia. E a palavra de Deus fala, examine-se o homem a si mesmo antes de comer do pão e de beber do cálice. Para que a gente não venha se tornar réu do sangue e do corpo de Cristo. Porque o sacrifício na cruz não foi em vão, não foi à toa. E a gente precisa se examinar. E a gente aprende com o salmista, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu conheces todos os meus pensamentos. Eu não consigo me esconder da Tua presença. Aonde quer que eu esteja, lá Tu estás. Se eu colocar a minha cama no lugar mais alto ou no mais profundo, ali Tu me encontras. Na verdade, eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, mas todos os meus dias foram escritos pelo Senhor, mesmo sem nenhum deles ainda terem existido. Essa revelação é assombrosa demais para mim, mas eu reconheço que sem Ti eu não sou nada, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e a minha vida pertence a Ti. Como eu posso me esconder da Tua face? Mas nesse mundo, a gente tenta se esconder da face de Deus bonitinho. É só a gente tentar fazer as coisas sem as pessoas saberem. É assim que a gente faz. E a gente esquece que diante de Deus a gente não pode se esconder. Gênesis 1, 26. Início de tudo, eu quero resumir tudo que eu falei até aqui em Gênesis. E a gente vai ler 3 pedaços de Gênesis, para resumir tudo o que eu falei. Na verdade, vamos ler 2. Um eu tirei daqui, não deu tempo de escrever. Mas a gente pode ler. Gênesis 1, 26. Está todo mundo comigo? Amém? Diz assim, Gênesis 1, 26.
Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Ou seja, mesmo a gente abrindo os olhos, fazendo faculdade e virando um cientista e descobrindo alguma coisa e dando nome para aquilo que a gente criou, não significa que isso aconteceu porque a gente foi detentor do conhecimento. Significa que essa foi a ordem que Deus deu, Deus da criação. Você vai dominar e vai sustentar e vai frutificar e vai cuidar de tudo. Eu sujeito tudo às suas mãos. Então, se tu disser que aquilo tem cara de elefante, é cara de elefante. Se tu disser que é cara de jiboia, é cara de jiboia. Mas por quê? Porque Deus disse que a responsabilidade estava sobre o homem. Foi isso que aconteceu. E Deus deu todo o domínio, tudo sujeitou ao homem. E disse assim mesmo: olha, vocês vão multiplicar e fecundar e povoar toda a terra. Então por que é macho e fêmea? Porque foi Deus que fez. Por que é homem e mulher? Porque foi Deus que fez. Simples assim, não tem mistério. Não tem mistério. Foi assim que Deus fez. Só que aí, no capítulo 2, eu não anotei aqui, mas a gente vai abrir, que me deu vontade de abrir. No capítulo 2, abre para mim, Camila, por favor, Gênesis 2:15. Assim, Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Com toda certeza morrerás. Ponto. O que Deus fez? Liberdade com limite. Foi o que Deus fez. Você está livre para fazer tudo. Você é o segundo depois de mim para a dominação das coisas aqui. Você está com todo o respaldo. O que você fizer, eu estou assinando embaixo. Agora eu quero te colocar uma condição. Desta árvore você não toca, você não come. O que é isso? Liberdade com limite. O que a gente não suporta é limite. Estou mentindo? Não estou mentindo. Se a gente pudesse dormir até mais tarde, a gente não dormia? Se a gente não pudesse ficar acordado até mais tarde, sem se preocupar com o outro dia de manhã para levantar cedo, a gente não ficava? Se a gente pudesse aumentar os dias dos nossos feriados, das nossas férias, não faria, não? Desculpa aí. Faria. Então, o que a gente não quer é limite. Filhos, cadê os filhos? O que vocês não gostam quando os pais falam é o limite. É o limite. Não, você não vai. Não, é tal hora. Não, é aqui, enquanto estiver debaixo desse teto, é do meu jeito. Limite. Liberdade com limite. Para disciplinar o coração. Para disciplinar o coração. Porque Deus ama a sua criação. E Ele corrige, Ele disciplina a quem Ele ama. E olha o que aconteceu no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. A serpente era o animal, era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que a mulher declarou à serpente: nós podemos comer de todos os frutos da árvore do jardim, das árvores do jardim.
Mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Verso 4. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe, no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Verso 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? Deus não é onisciente. Deus sabia onde o homem estava. Essa pergunta de Deus aqui não está falando sobre a localização geográfica do homem. Essa pergunta de Deus aqui para o homem é: onde está o teu coração que eu havia deixado num lugar e agora ele está em outro lugar? Onde está o teu coração no qual eu semeei a palavra da verdade, eu disse para você tudo aquilo que eu tinha para dizer para você, mas que agora o seu coração não está no mesmo lugar desta palavra que eu liberei para você? Onde está o seu coração? Onde você está? Quem disse para você que você estava nu? Quem foi que te disse? Eu sei que a gente aprendeu, não sei se você aprendeu assim, eu aprendi assim, e foi estudando a Bíblia que eu entendi que eu tinha aprendido errado. Na escola bíblica dominical, a gente aprendia que quando falava de Adão e Eva, tinha uma serpente enrolada numa árvore de macieira, falando com Adão e Eva embaixo. Foi assim que eu aprendi. Porque falava daqui da serpente. Só que a gente acabou de ler em Apocalipse que o dragão, que não é dragão, é a serpente, que não é serpente, é Satanás, né? Então, quando a gente vai estudar, a gente vai perceber que a tradução da palavra serpente é a mesma utilizada para ser celestial, usado pelo profeta Isaías em uma outra referência. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui é que um anjo caído, Satanás, foi ele que semeou essa dúvida sobre a palavra de Deus no coração de Eva. Não muito diferente do que eu e você enfrentamos todos os dias. Ou apareceu já alguma cobra falando com alguém aqui? Mas eu duvido se não tem um dia que não tem um pensamento que venha na sua cabeça e você tenha que lutar. Algum pensamento fazendo você duvidar da fé e da esperança que Deus plantou no teu coração. Algum pensamento que te faz pecar contra a palavra de Deus. Isso a gente enfrenta todo dia. Todo o dia, o pai da mentira procura uma terra fértil para semear a sua mentira. E foi isso que ele fez com Eva. E é isso que ele faz com a humanidade ao longo de toda a história. E ele desceu para a terra para enganar o mundo inteiro, como a gente já leu até aqui. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Nós estamos aprendendo sobre ética cristã. A gente está aprendendo que existe uma regra de fé, um padrão a ser vivido. Esse padrão a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar que não seja pela palavra de Deus. Não tem nenhuma outra bússola, não tem nenhuma outra orientação, não tem nenhuma outra maneira de nós seguirmos a ética cristã que não seja através da palavra. Por mais que haja boa vontade no coração de qualquer pessoa, sem Deus, ela não vai alcançar a inteireza daquilo que Deus planejou e daquilo que Deus fez. Sem fé é impossível agradar a Deus. E não é possível dizer que se aproxima de Deus sem crer que Ele existe, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, não tem como eu ter uma boa ética, uma boa fé, se eu não busco me aproximar de Deus. Então isso é balela.
É o falso cristianismo. A matriz do crente, sabe qual é a matriz do crente? A religiosidade. É a matriz do crente, a religiosidade. É uma falsa impressão de que é uma vida santa e devota diante de Deus. Sem se aproximar de Deus, sem ler as Escrituras, isso é mentira. Onde o Senhor quer chegar, pastor? Que os nossos olhos sejam abertos nesta manhã. Que o nosso coração seja aquecido e iluminado pela santa palavra do Senhor. Que a nossa vida seja erguida para essa terra como quem caminha tomando posse dela, não porque isso é um jargão ou uma promessa subjetiva, mas porque Deus deu a terra sobre sujeição à sua criação, ao homem. E cabe a nós nos posicionarmos nesta terra, combatendo e lutando contra esse tipo de padrão que não agrada ao Senhor. E isso só vai acontecer quando eu e você formos sal e luz nessa terra. Isso só vai acontecer quando nós tivermos um posicionamento que agrada a Deus, onde Deus enxerga o nosso coração e diz: eu estou aprovando você diante desse comportamento. E não quando a gente está buscando a aprovação dos outros e os olhares dos outros. A gente está levantando aqui um grande exército. Mas não é um exército para usar as armas naturais. E não é um exército para sair daqui bradando como se isso mexesse com o ego. Mas é um exército que não tem do que se envergonhar, que sabe manusear a verdade, a palavra da verdade. A gente está falando de um exército aqui que está disposto a morrer se for preciso, mas não vai negar a sua fé. Não é um evangelho de balela. Nós estamos indo rumo ao final de todas as coisas, onde Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E ele diz que ele já preparou a sua igreja, ele já ataviou a sua noiva, ele já preparou a sua igreja. E como ele fez isso? Ele fez isso através da revelação do amor de Deus, quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Ele fez isso quando ele nos abriu um novo e vivo caminho. Ele nos fez isso quando a sua palavra alcançou o nosso coração e nos trouxe vida e vida abundante. Ele fez isso quando ele deixou o Espírito Santo para que fosse o nosso conselheiro todos os dias, que ele estaria conosco até o final de todas as coisas. É esse exército que se levanta nessa manhã aqui. É esse exército que vai fazer como o coração de Jesus fez. E é o último texto, e eu queria que você se colocasse de pé. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que também em Cristo Jesus, que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Eu não sei se é o 9 também, deixa eu só ver se o 9 entra aqui no meu esboço. Não, até o 8, Camilinha. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele tinha todo o direito de não descer como homem. Ele tinha todo o direito de continuar como Deus lá na eternidade. Mas ele não usou essa prerrogativa quando o negócio era obedecer a Deus. Quando se tratava de obedecer a Deus é o mais importante. E se para isso for preciso abrir mão de algo, ele abria mão de algo e ele abriu mão do ser Deus. Se humilhou e foi até a morte de cruz. Eu e você somos capazes de fazer o que por obediência? Você já se fez essa pergunta? Se faça essa pergunta. Eu e você somos capazes de fazer o que por obediência?
quantos de nós temos nos deparado com uma sequência de desobediência? Mas o exemplo é: tede em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O final de Jesus foi a cruz. Mas a história não terminou na cruz. E é porque a história não terminou na cruz que eu e você estamos aqui hoje sentados na mesa. É porque a história não terminou na cruz que eu e você podemos fazer destes símbolos um gesto de fidelidade, de memória a Ele, até que Ele venha. Mas a recomendação é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu queria te convidar a fazer isso agora. Queria te convidar a fechar os teus olhos. Eu não sei como essa palavra chegou no teu coração hoje. Talvez você tenha sido surpreendido com o que você ouviu hoje. Talvez você tenha dito assim: olha, culto de ceia, o pastor vai falar alguma coisa sobre Jesus na cruz, ou coisa do tipo. Ou então, não, em setembro tem uma nova série, a gente descobre lá. Mas, se essa palavra te trouxe confronto, assim como Deus confrontou Adão e Eva: onde vocês estão? Onde você está? Que essa seja a primeira pergunta ecoando nos nossos corações essa manhã: onde nós estamos? Onde o nosso coração está? Diante de quem o nosso coração está? Diante de que olhos o nosso coração está? Depois dessa pergunta, talvez a outra seja: estamos sendo aprovados diante desses olhos? Porque que padrão a gente está seguindo? Que padrão a gente está seguindo? Sobre que valores nós estamos sustentando a nossa fé? Que sistema de crenças e valores a gente está vivendo? Faça esse exame essa manhã. Faça a sua oração. Não espere que eu ore daqui. Isso é individual.